Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim! E hoje, em mais um vídeo da saga dos ETECianos, eu vim trazer aquele assunto que tanta gente pediu, que é como apresentar trabalhos na ETEC, como apresentar seminários de verdade, arrasando mesmo, tá? E é o seguinte, eu não trouxe aqui 10 nem 12 dicas, eu trouxe 14 dicas. Então já clique em gostei e vem comigo que é sucesso! A primeira dica é uma coisa que deveria ser óbvia para todo mundo, mas infelizmente não é, que é você estudar muito o assunto do seu trabalho antes de apresentar o seu trabalho. Mas quando eu falo antes, eu não tô falando de 5 minutos antes, eu tô falando durante todo o período que você vai ter para preparar aquele trabalho. Ou seja, do dia que ele foi pedido até assim alguns dias antes de apresentar, ou até mesmo até a véspera, caso você vá treinar a apresentação na véspera, tá? Então, durante todo esse período, é muito importante que você tente realmente se aprofundar naquele assunto, entender as raízes dele, porque quanto mais você entende uma coisa, maior fica o seu domínio sobre aquilo ali, e assim você vai diminuir a sua insegurança, diminuir aquele medo de apresentar o trabalho, porque muitas vezes a insegurança vem simplesmente pela falta de domínio do conteúdo, tá? Então, quanto mais você estudar, mais segurança você vai ter e menor vai ser o risco de você esquecer alguma coisa ou se atrapalhar. Além de você estudar profundamente aquele conteúdo, é muito importante que você tente ao máximo adaptar tudo aquilo para sua linguagem. Opa, acho que nessa parte, em vez de dizer que é o processo de síntese dos alimentos, eu posso dizer que é a produção dos alimentos. Fica muito mais fácil de entender. Eu vejo que muitas pessoas apresentam trabalho de uma forma quase decorada, decorando cada palavrinha, cada frase, e isso é muito prejudicial, porque se você esquecer alguma coisa, já era. Você esquece todo o resto. Então, realmente entende aquele conteúdo e traz para sua linguagem, para que você consiga falar com naturalidade, do jeito mais fácil possível, como se estivesse explicando para algum amigo, sabe? A ideia de um seminário não é que você decore um monte de coisas e fique falando lá como se fosse um robozinho. A ideia é que você entenda aquilo e consiga repassar para os seus colegas, consiga realmente dar uma aula sobre aquele assunto que você e o seu grupo tanto se dedicaram, tá? A terceira dica é que você crie seus próprios exemplos. Eu sei que muitos conteúdos já vêm com exemplos que você pega no livro, na internet ou em algum lugar, mas quando você cria os seus próprios exemplos para aquele conteúdo ali que você vai explicar, fica mais natural e você vai acabar se apropriando mais daquele conteúdo, dominando mais aquilo ali. Então fica muito mais fácil de você explicar com naturalidade, com tranquilidade, sem parecer um robozinho falando também, tá? Então cria os seus próprios exemplos, podem ser exemplos que fazem parte do seu cotidiano, desde que eles tenham relação com aquilo ali que você vai explicar. A quarta dica é essencial para trabalhos em grupo, que é todo mundo estudar tudo que vai cair no trabalho, tá? Eu sei que é muito comum que as pessoas dividam o grupo e aí cada um pega uma parte e cada um estuda a própria parte. Então, Joana, qual vai ser minha parte? Seguinte, Thaís, como você tem mais dificuldade, você fala só os nomes dos pigmentos mesmo, tá tudo certo? Pra você não atrapalhar o trabalho, tá? E acha que tá tudo lindo, né? Mas acontece que quando todo mundo sabe todo o trabalho, quando todo mundo tem domínio daquele trabalho, ou pelo menos tem uma visão geral daquele trabalho, fica muito mais fácil, flui muito melhor na apresentação, as pessoas percebem que todo mundo sabe aquele trabalho, porque fica uma coisa mais conversada, mais dinâmica, tá? Sem contar que se um professor fizer alguma pergunta pra você ou pra algum colega, todo mundo vai saber responder, né? Então é muito importante que todo mundo estude pelo menos o básico daquele trabalho. Se tem uma coisa que é realmente horrível em apresentação de trabalho, é a pessoa surgir com um papel tão grande que parece que é uma carta metro que ela escreveu pra Camila Cabello, mas na verdade tá ali tudo que ela tem que falar no trabalho e ela fica lendo como se ela não soubesse nada. Isso estraga qualquer apresentação de trabalho, tá? Então não leve uma folha enorme com todo um texto escrito ali. Se você tem problema de esquecer algumas palavras, faça uma fichinha pequenininha ou então um post-it com algumas palavras de gancho ou algumas frases de gancho. Ou seja, uma palavra ali que vai puxar toda aquela informação para você. Ou então uma frase bem objetiva que vai fazer com que você lembre aquele conteúdo ou até mesmo alguns tópicos. Mas nunca fique lendo tudo num trabalho, porque é muito chato para você, para quem tá no seu grupo, para quem tá assistindo e principalmente para os professores que ficam tão irritados com isso que normalmente tiram muita nota.
Toda vez que você tiver que usar slide em algum trabalho, use a seu favor e não contra você. O que eu quero dizer com isso é que não rola você fazer um slide com um textão que parece texto de Facebook. A ideia do slide é servir como um apoio e enriquecer ainda mais o teu trabalho. Então coloca ali alguns tópicos, algumas palavras de gancho, palavras-chave, gráficos, infográficos, tabelas, desenhos, até mesmo algum videozinho, alguma coisa que vai tornar o teu trabalho mais rico e não uma coisa que vai fazer com que as pessoas fiquem lá olhando pro slide, lendo o slide, sem prestar atenção em você, tá? E também não é pra você ficar lendo o slide o tempo todo. Então coloca um slide bem dinâmico, uma coisa objetiva e não uma coisa cheia de texto, toda sobrecarregada, porque isso pega muito mal. A minha 7ª dica é uma das melhores, que é você criar perguntas sobre o seu próprio trabalho. Sim, você mesmo cria algumas perguntas, daquelas mais simples até aquelas mais complexas, porque assim você já treina caso alguém faça alguma pergunta ou caso algum professor faça alguma pergunta. Então é muito importante que você crie alguns questionamentos ali, porque às vezes está muito claro pra gente quando tá explicando, né? Mas tenta olhar o trabalho com outros olhos, com os olhos de quem tá assistindo. Ou então pede pra algum amigo criar algumas perguntas ali, porque assim você vai saber quais pontos podem ser pontos soltos para algumas pessoas, o que pode gerar dúvida e o que não pode. Então criar perguntas para o próprio trabalho é uma coisa que ajuda demais. Depois que o trabalho já estiver todo prontinho, você já sabe qual é a parte de quem, como vai funcionar, treine a apresentação inteira sozinho, tá? Pode ser no espelho, pode ser falando com as paredes, pode ser pra alguém da sua família, pro cachorro, papagaio, enfim. O importante é que você treine cada pedacinho da apresentação. Vê cada coisinha que se encaixa ali, se todo o slide tá certinho, se tudo tá certinho. Isso é muito importante para que você se prepare melhor e também para caso alguém do seu grupo dê um bug, você vai saber o que fazer, vai saber o que tem que ser dito, vai saber qual exemplo e coisa assim. Então sempre crie esse hábito de treinar antes e treinar em particular mesmo, sabe? Sem ser com grupo. Ok, então a Joana vai falar sobre a fotossíntese, que é um processo que as plantas e os outros seres também, que fazem o próprio alimento, eles vão produzir esse alimento que eles precisam. Daí o Pedro vai explicar o conceito, da minha parte é falar sobre os pigmentos. Quando você já tiver um certo domínio do seu trabalho, chegou o momento de ensaiar junto com seus amiguinhos do seu grupo. E assim, é bem legal que vocês ensaiem com alguém junto, tá? Eu sei que é muito comum que a gente tente se esconder, né, pro grupo ensaiar sozinho, sem ninguém vendo, mas quando tem alguém de fora assistindo, fica melhor pra apresentação do trabalho, tá? Então pode ser algum colega de outro grupo, a sua vizinha, seu vizinho, sua avó, seu avô, qualquer pessoa que possa assistir a sua apresentação e possa apontar alguns erros, porque assim vocês podem lapidar o trabalho antes da apresentação oficial. Então pode ver quem tá falando demais, quem tá falando muito pouco, quem falou muito rápido, quem fala muito devagar. Também se alguém esqueceu algum detalhe, se tem algum errinho mínimo quase imperceptível no slide, tudo isso é muito importante que você veja direitinho e que todo mundo faça esse trabalho, sabe, de ser analisado por outras pessoas. Isso é até bom pra já ir treinando o psicológico também pra hora do trabalho oficial mesmo. Agora vem um truquezinho pra você que fica com muita timidez, com muita ansiedade ou com muita vergonha pra apresentar algum trabalho, que é você não olhar pra expressão das pessoas. Só que assim, você não pode ficar olhando pra baixo durante toda a apresentação, né? Fica meio estranho e também não rola olhar só pro slide. Então, o que você pode fazer é olhar pra algum ponto fixo na parede. Essa é uma coisa que hoje em dia, felizmente, eu não preciso mais fazer, mas que antes eu precisava muito. Então, pra facilitar, eu colocava um adesivo no fundo da sala, mais ou menos na altura dos meus olhos. E aí, durante toda a apresentação, a não ser quando eu ia olhar pra alguém do grupo ou pra mostrar alguma coisa no slide, eu ficava olhando pra aquele adesivo lá no fundo. Isso funciona muito porque quem tá assistindo pensa que você tá olhando pras pessoas, pra alguém que tá ali no fundo da sala ou tendo uma visão geral. Mas a verdade é que você não tá vendo a cara de ninguém, tá olhando só pra aquele pontinho mesmo. Então isso facilita muito, diminui bastante a sua atenção, porque você não vê a expressão das pessoas. Quando você for mostrar alguma coisa que tá no slide, você pode apontar pro slide. Aqui nesse slide, como vocês podem ver, a gente tem um exemplo de um cloroplasto, que é essa estrutura, então, que as plantas possuem. E uma maneira de você facilitar isso é você ter uma régua que você pode apontar com mais facilidade do que ficar esticando o seu braço sem parar, tá?
Uma coisa que muita gente faz quando vai apresentar algum trabalho, mas que não é muito legal, que quebra um pouco a fluidez daquele trabalho, é falar a minha parte é, ou então eu vou falar sobre. E esses seres, então, eles vão produzir o próprio alimento por meio da fotossíntese. Para isso, eles vão precisar da energia luminosa e de alguns pigmentos. Agora é a minha parte e eu vou falar sobre os nomes dos pigmentos que fazem parte do processo de fotossíntese. Muita gente fala isso antes de começar verdadeiramente a explicar aquele assunto, né? E olha só, a ideia de um trabalho, principalmente se for em grupo, é que aquilo seja uma coisa natural, que flua naturalmente, sabe? Então você não precisa dizer para as pessoas qual é a sua parte. Foca em explicar bem aquele conteúdo, porque assim as pessoas vão entender o que se trata a sua parte. Você não precisa dizer que vai falar sobre aquilo, tá? Fica muito mais natural quando você começa a falar como se fosse numa conversa, só que bem explicativa e informativa, do que você dizendo a minha parte é tananã, e aí começar a explicar, beleza? Sabe aquele momento no finalzinho da apresentação que normalmente dá aquela dorzinha na barriga porque você não sabe o que vão perguntar? Bom, nesse momento é ideal que você lembre daquelas perguntinhas que você já criou e, se possível, pergunte de maneira bem inteligente se as pessoas têm dúvidas. Ou seja, já vai induzindo aquelas dúvidas que você já criou, sabe? Já lança uma daquelas perguntas como se fosse uma coisa que, obviamente, todo mundo ia se questionar e já responde. Pode ser que vocês tenham dúvidas, talvez, sobre a maneira como ocorrem as fases da fotossíntese, não é mesmo? Porque assim as pessoas vão meio que bloquear as dúvidas delas e elas não vão ficar te perguntando um monte de coisa aleatória. Por último, mas não menos importante, agradeça ao final da apresentação. Isso mostra que você é uma pessoa educada, que se dedicou para aquilo, tá? E se possível, coloca um slidezinho de agradecimento também, que é bem legal, mostra um pouco mais de dedicação. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que também tem dúvidas sobre trabalho de escola. Se inscreve aqui no canal se você não conhecia ainda. E se você quiser uma parte 2 desse vídeo, comenta aqui pra mim que tem mais coisas que você pode fazer pra se dar bem apresentando trabalhos, tá? Um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!